A vida é uma aventura na dor, um conto de Guilherme Dantas Paulello dedicado ao filósofo Peter Wessel Zapf. Nós, filósofos, não somos livres para separar alma e corpo, devemos gerar continuamente nossos pensamentos a partir da dor e dar-lhes maternalmente tudo o que temos de sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade. Viver, para nós, significa transformar continuamente em luz e chama tudo aquilo que somos, e também tudo aquilo que nos acontece. Não podemos agir de outro modo. Nietzsche, a Gaia Ciência. Sentado dentro do seu carro, esperando em frente ao prédio de um amigo, Augusto olhava com admiração uma cena banal. Observava um jovem que, em pé no passeio, fumava um cigarro parecendo também esperar por alguém. Aquele ato, o gesto de fumar o cigarro, apresentava-se à consciência de Augusto como algo tão digno de espanto quanto a capacidade do ser humano de perpetrar genocídios, construir foguetes espaciais, ficar de mau humor pela derrota do time de futebol preferido, rezar, casar, qualquer coisa, enfim. Para Augusto, nada era banal, pois tudo o que é humano lhe parecia ser parte de um grande enigma, ou melhor, de um grande espetáculo de dor e alegria, beleza e estupidez, que ele sempre se comprazia em observar. O homem é o único animal que em seu processo evolutivo fracassou em permanecer como animal. Isto é, fracassou em permanecer alinhado com a natureza e em harmonia com a existência. Esse fracasso se deu pelo desenvolvimento de uma brutal consciência de si e do mundo. Como sugere certa filosofia pessimista, deve-se a um excesso de poder de reflexão e questionamento. O homem é o único animal que sabe que existe como parte de uma totalidade misteriosa, totalidade essa que chamamos de mundo e que cabe a nós decifrar se queremos entender a nossa existência. Os outros animais também vivem no mundo, mas não possuem um mundo por não terem consciência de ser parte de um todo maior. Não concebendo o mundo, não concebendo o conceito de existir ou qualquer outro conceito, os animais vivem a existência simples de seres que não precisam de muita consciência para sobreviver. Todos os animais são assim, exceto o homem, o ser capaz de profundidade. O ser humano é autoconsciente. Ou seja, ele não apenas existe, mas sabe que existe e estranha e questiona a própria existência. Ele não apenas morre, mas sabe que nasceu para morrer. Não apenas sofre, mas sabe que sofre e compadece de si mesmo em autopiedade ou se revolta contra a dor por clamor de justiça. É também capaz de revoltar-se contra a vida por puro ressentimento. O animal humano não apenas age, mas também julga os próprios atos, encarando a vergonha, a culpa e o remorso na companhia da angústia que, sem ser convidada, inconvenientemente se faz sempre presente na ocasião das escolhas e ações mais importantes. Por todas essas coisas, o ser humano é o ser paradoxal, posto que capaz tanto de profundidade quanto de superficialidade. É o ser propício tanto à lucidez quanto à autoevitação, isto é, à fuga do poder esmagador da própria consciência. A tradição da filosofia pessimista, que aqui guia minhas reflexões, já chegou a conceber a poderosa consciência humana como um erro evolutivo que nos ameaça permanentemente com angústias existenciais. Mas, se a consciência é um fardo, ela também é uma forma peculiar de alegria, pois propicia o prazer do assombro, quer dizer, do maravilhamento diante do mistério, da dor e da alegria de existir. A ferida da consciência é sangue, mas também é gozo e aventura. Portanto, diante da peculiar consciência que caracteriza nossa espécie, o homem, animal anômalo que questiona o próprio existir, é um ser que vive na oscilação permanente entre a lucidez e a fuga da lucidez, entre a profundidade e a superficialidade. A maioria, no entanto, foge obstinadamente do estado de profundidade que sua própria consciência pode proporcionar. Mas existem aqueles indivíduos estranhos, figuras raras que descobrem a maior alegria da vida justamente naquilo que esmaga e estraçalha o resto da espécie. São seres que, de certo modo, buscam uma hipertrofia da própria autoconsciência, ou seja, da consciência da dor, do mistério e do absurdo de existir. Tais espécimes raros da fauna humana tenderão a desenvolver uma propensão especial para a ciência, a arte e, principalmente, para a filosofia. Na mente inclinada para a filosofia, sobretudo, é que a lucidez sobre a dor e o absurdo de existir se transfigura em alegria, a maior alegria que ela experiencia ter, a alegria do espanto com o seu próprio ser. Mas como nasce e vive uma alma filosófica?
Augusto era um homem simples e um rosto anônimo na multidão. No campo do saber, não era professor, não tinha ligação com universidades, não era sequer famoso. Era apenas um funcionário público do departamento de trânsito de sua cidade. Ele amava escrever. Aos 45 anos, devia ter, na memória do seu computador, uns 4 livros guardados só para si mesmo. No trabalho, enquanto outros conversavam sobre futebol, mulheres, carros, dinheiro e promoção, ele costumava ficar quieto, silencioso, olhando para seus colegas como se os mesmos fossem um enigma ou um objeto de estudo. Desde a adolescência ele era assim. Vivia entre os humanos como se fosse um estrangeiro, uma espécie de antropólogo tentando entender o modo de vida de uma sociedade exótica. O convívio com os outros podia ser penoso por causa disso. Frequentemente, não era prazer, mas sim trabalho involuntário de coleta de dados, impressões, padrões e hábitos que depois ele ruminaria na paz da solidão, formando então respostas para suas questões filosóficas favoritas. O que é o homem? O que significa existir? Essas questões filosóficas clássicas é que constituíam a alegria da sua vida. Num mundo onde a maioria busca por diversão e entorpecimento, enfim, múltiplas formas de autoevitação, trata-se da estranha alegria da autoconsciência. Na idade adulta, quando tinha uns 30 anos, Augusto leu no livro A Montanha Mágica, de Thomas Mann, a ideia de que o amor é uma aventura no mal. A ideia o impactou. De certo modo é verdade, pensou ele então, pois, frequentemente, amar é sofrer e fazer sofrer. O sofrimento é o inevitável do amor. Mas e a vida? Não seria ela também uma aventura? Não uma aventura no mal, pois isso pareceria dizer que estamos justificados a fazer o mal ao próximo, mas sim uma aventura no mar sombrio, e muitas vezes revolto, da inevitabilidade da dor e da morte. Dor e aventura, ele elaborou em sua filosofia, são os grandes componentes da vida. A dor estará sempre presente, ela é a essência da existência. Uma pessoa saudável não nega a dor nem se apaixona por ela como um masoquista. Ela aprende a lidar com o sofrimento integrando na dinâmica da sua autorrealização, da sua alegria e ambição de viver. E aí entra a aventura, pois é preciso encontrar um propósito para a própria vida, um propósito pelo qual estaremos dispostos a viver e sofrer. É necessário descobrir uma grande alegria. Uma alegria que justifique a dor inevitável do existir. É preciso uma paixão, um valor que integre a dor de viver no sentido de uma aventura, isto é, de um projeto gratificante de vida. Sobre si mesmo, Augusto tinha clareza. Para ele, a grande aventura da existência era poder espantar-se com a própria vida. Era a consciência filosófica do mistério e do absurdo do próprio existir. Para o nosso herói, a consciência forjada no espanto, no atrito do estranhamento do mundo, revelava-se como sendo a vida no ápice do seu prazer. Com essa tese em mente, ele, que tinha uma tendência para a melancolia, e até para a depressão, aprendeu a transfigurar a consciência da dor de existir em algo luminoso e vivificante. Em vez de vivê-la como autopiedade e ressentimento, fez dela o assombro filosófico que gostava de experimentar consumindo arte e saber, mas, sobretudo, escrevendo. A escrita, para Augusto, não era trabalho ou passaporte para a fama, mas sim a mais pura expressão da aventura de viver. Com ela, fez as pazes com a humanidade, com o mundo, enfim, com a própria condição humana. Sentindo-se um estrangeiro no mundo, um exilado sem pátria vindo de nenhum lugar, Augusto passou a curtir a vida como a aventura de um náufrago que vai parar em um continente estranho, desconhecido, porém fascinante. Ali, observa os nativos que vivem seu próprio conceito de aventura, trabalham, namoram, casam, se reproduzem e morrem alegres quando podem conceber-se como normais. Observa-os e descobre que, em seu âmago, a estrutura da vida deles é a mesma estrutura da sua própria vida, afinal, o eu e o tu, o nós e o eles, na medida em que estão num chão comum de existência chamado condição humana, são ambos parte da grande tragicomédia que se estende no tempo e no espaço abarcando toda a humanidade. Drama que a arte e a filosofia, cada uma à sua maneira, acolhem e elaboram. Mesmo sendo indivíduos, pensava Augusto, não estamos sozinhos. Nenhum de nós está. Uma grande vida, uma grande boca, nos devora a todos. Ela tem dentes poderosos e irá nos destroçar com miríades de dores e alegrias.
Depois nos cuspirá no prato da morte que se deliciará comendo os nossos restos. A maioria quer afogar a dor de tal consciência na inconsciência do álcool, da distração, do trabalho, ou nas estruturas de significado que nos fornecem ilusões reconfortantes, religião, ideologias, Estado, sexo, papéis sociais, história, progresso. São algumas dessas ilusões. Poucos se abrem para a experiência do nada, a única que nos traz lucidez sobre o ser. A vida é uma aventura na dor, dizia sempre Augusto em meio a suspiros de maravilhamento filosófico. E assim, pensava ele, sobre o prazer trágico e filosófico da consciência, é como escreveu o filósofo Miguel de Unamuno em seu belo livro do sentimento trágico da vida. Abre aspas, o remédio para a dor, que é, dissemos, o choque da consciência na inconsciência, não é submergir nesta, mas elevar-se àquela e sofrer mais. O mal da dor se cura com mais dor, com mais alta dor. Não há que tomar ópio, mas por vinagre e sal na ferida da alma, porque, quando você dormir e já não sentir dor, é que você já não é. E há que ser. Portanto, não feche os olhos para a esfinge angustiante, mas olhe-a nos olhos e deixe que ela o pegue, mastigue-o em sua boca de 100.000 dentes venenosos e o engula. Verá que doçura, quando ela o tiver engolido, que dor mais saborosa. Fecha aspas, Unamuno, do sentimento trágico da vida. A dor da consciência, a ferida do ser que investiga e questiona o seu próprio existir, é a glória da vida. Assim falava Augusto, o homem que aprendeu que a angústia de existir deve ser tratada, através da escrita, da arte e da filosofia, com mais consciência, e não com fuga e distração.